Vida e Saúde começando na sua telinha, seja bem-vindo. Vem pra cá, doutora Liliane Neto com a gente, você sabe, ela é nutricionista, é influenciadora digital e vai falar sobre um tema polêmico, necessário, mas pouco comentado, doutora, não é verdade? É verdade, uma necessidade absurda porque muitas pessoas realmente vão ser beneficiadas com esse assunto, porque ele acontece todos os dias na mesa. Ai, o ser humano geralmente fica ali entre 3, 4 horas depois de uma refeição sem precisar se alimentar. Você concorda comigo? Mas muitas vezes acabamos comendo sem aquele verdadeiro apetite. Quem nunca continuou ali beliscando mesmo já estando satisfeito? Fala a verdade. Controlar o que a gente coloca no nosso prato pode ser um desafio e esse impulso pela gula pode estar assumindo o comando da nossa alimentação. E é por isso que nós vamos conversar sobre esse assunto, gula, compulsão, e a doutora Liliane vai nos ajudar, ela que é nutricionista, ela vai falar sobre esse assunto de maneira clara, de maneira honesta, mas com carinho, claro, porque ninguém muda na pancada, né, doutora? A gente precisa ter um choque de realidade, mas ao mesmo tempo leva tempo para mudar. Com certeza você não sairá daqui o mesmo. Vem pra cá, vem pra cá. Hoje ainda você acompanha aqui o 4º episódio do reality Desafiando a Máquina. E hoje vai ser abordado o tema do crudivorismo. Fica aqui com a gente para você conferir mais este episódio. A receita está por conta de um bolo de cenoura sem glúten, receita de liquidificador, receita que leva ingredientes saudáveis. Olha aí, você vai aprender já já essa delícia. E eu abro aqui o nosso devocional de hoje. Olha, Devocional Jovem Amados traz um texto da primeira carta de João, capítulo 2, verso 15. E diz assim, olha, não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Amor talvez seja a palavra mais assim importante do cristianismo. A gente busca, a gente persegue esse ideal, a gente tenta entender o que é o amor segundo a perspectiva bíblica. E aqui esse texto está dizendo que a gente não pode, não consegue, não dá, simplesmente não é possível amar ao mundo e amar também as coisas do Pai. Quantas vezes a gente ama os prazeres, né, desse mundo, inclusive a comida. Eu amo determinada comida. E isso pode estar impactando a nossa vida espiritual. Com certeza, certamente está impactando. Certamente a gente precisa ser cuidadoso. Precisamos. Reflete sobre isso. Se você quiser grifar na sua Bíblia, procurar, refletir aí, 1 João 2,15 é o texto que a gente trouxe aqui para você hoje. Vamos fazer um curto intervalo de 30 segundos para você ir ali, trazer o seu copo d'água, deixar junto da telinha aí e acompanhar o programa de hoje. Vida e Saúde volta já. Muito bem, Vida e Saúde vai trazer esse tema interessante para você, gula, compulsão. Você se considera uma pessoa gulosa? Doutora Liliane, eu acho que é importante a gente admitir, entender um problema, óbvio, mas é difícil admitir quando a gente está pisando na bola, não é? É, sim. E muitas pessoas chegam, né, no consultório para tratar esse assunto e demoram a falar sobre essa questão, porque parece que é vergonhoso muitas vezes falar que perdeu o controle sobre uma determinada comida, né, sobre uma determinada situação. A doutora Liliane é nutricionista, ela está ativa no Instagram, ela fala muito por lá, ela presta consultoria gratuita através dos seus posts ali, provoca muita gente, mas faz a gente entender que Deus tem um plano incrível com relação à nossa nutrição. Então, se você acompanha ela aqui agora hoje e quiser dar uma olhada no conteúdo que ela posta com frequência no Instagram, vai lá, @nutri.adventista, né, Lili? Isso aí.
Quem quiser me acompanhar lá, eu vou poder ajudar você a vencer a alimentação, né? Vencer assim os maus hábitos através do estilo de vida saudável e equilibrado. É isso. Nutriponto Adventista, tá bom? Doutora, acho que a gente precisa entender o que é a gula, definição de gula, antes da gente sair aí dizendo que todo mundo anda sendo guloso, não é? A gula, ela tem a sua característica de consumir uma quantidade de alimentos excessivo, né? Você está diante ali de uma mesa e acaba exagerando nessa quantidade, mas também está conotada com coisas do dia a dia, tipo beliscar antes da comida, não ter o domínio próprio sobre si quando está ali numa refeição coletiva, querer comer antes porque pode ser que falte. Então são pensamentos que levam a pessoa a aumentar aí a ingesta alimentar e fazer escolhas que realmente são erradas e poderiam ser melhores. A Bíblia até fala sobre a gula, né? Fala que considera assim como algo muito nocivo e algo que alguns vão perder o céu por causa da glutonaria. Tem a ver com, assim, a gente deixa de perceber as coisas espirituais pelo excesso desse alimento que vai causar o quê dentro da gente, doutora? Nosso estômago ele tem um determinado tamanho, né? E a nossa necessidade nutricional para cada um é uma. E aí, quando a gente acomete ali o pecado da gula, a gente acaba comendo um excesso de comida, normalmente não são comidas saudáveis. E essas comidas, elas são bem calóricas. Isso vai causar todo o transtorno, né, do excesso de peso e mais as doenças crônicas, porque a gente descompensou o organismo devido a essa quantidade e essa qualidade alimentar. Mas qual é o problema de ficar beliscando? Porque se é uma quantidade pequena, às vezes a pessoa gulosa, ela não está comendo uma grande quantidade toda de uma vez. Tá, faz a refeição ali, mas depois fica beliscando. Qual é o problema para o sistema digestivo desse beliscar? O nosso paladar, né, do trato digestivo, ele tem enzimas. E essas enzimas, elas se renovam, né? Elas demoram um determinado tempo, mais ou menos 4, 5, 6 horas, para realmente você estar pronto para uma próxima refeição. Então, se você acaba consumindo alimentos em pequenas quantidades durante toda a tarde ou toda a manhã, isso vai causar problemas no sistema digestivo que prejudicam a interação do alimento, né? A absorção desse alimento que depende dessas enzimas. É verdade que a gente também pode ficar mais sonolento, pode ficar menos disposto, mais assim, com a dificuldade de cognição também? Sim, a gente tem períodos que nós precisamos estar alimentados e períodos que precisamos estar em jejum. Os hormônios, eles são equilibrados para essa finalidade. E aí, quando eu acabo distorcendo essa alimentação, comendo toda hora, eu vou dando picos de insulina. Então, o glucagon, que é aquele hormônio que regula o meu metabolismo, que ajuda a baixar os meus níveis de glicose no sangue, né? Usa aí o estoque que eu tenho, as gordurinhas acumuladas, eu não consigo utilizar porque a insulina está alta o tempo todo. Então, isso realmente descontrola uma série de sistemas e nós precisamos entender, né? Imagina uma dona de casa aí que tem uma máquina de lavar. Essa máquina de lavar, você começou o processo de lavagem, de repente chega seu filho com uma blusa suja e coloca dentro da máquina. E aí ele volta, reseta essa máquina para poder começar o processo de lavagem de novo. Aí chega o esposo, veio do futebol, coloca lá a roupa do futebol junto. Volta o processo de lavagem. Então essa máquina ela não para de funcionar e por isso ela acaba desgastando, né, aquelas roupas ali, aquela condição da própria máquina humana. E a própria né? máquina, ela Sim. também se desgasta, porque ela também precisa de um descanso, uma pausa no motor, né, doutora? Exato. Energia vai ser gasta mais, porque se ela está usando sem parar. Então, eu adorei essa sua analogia, essa sua parábola aí da máquina, porque o nosso corpo precisa desses descansos para fazer reparo, para
preparar os hormônios e tudo mais. Perfeito. Então, a gente precisa compreender que existe um momento para se alimentar, né? Então, por exemplo, você vai fazer seu café da manhã, você senta-se à mesa, você respira, né? Você admira aquele prato e aí você, a partir do momento que você levantou da mesa, você só vai voltar a comer quando você sentar à mesa novamente e tiver a sua próxima refeição. Né? Se você não estiver atento, muitas coisas no trabalho, né? Você está aí desconcentrado, você abre a gaveta e vai ali consumindo, ou dentro de casa, né? Os vidros que você tem aí na cozinha, você passa na cozinha e vai beliscando, mesmo que se forem coisas saudáveis, elas não são indicadas, né? Para você ficar realmente cometendo esse petisco durante o dia. A gente ouve falar muito mais de compulsão hoje em dia do que de gula. Tem uma diferença entre as duas coisas? Elas são muito parecidas, mas a compulsão ela tem uma conotação patológica. Então, essa pessoa, ela comete, né, uma grande, com frequência, né, um grande consumo alimentar e se arrependendo daquele comportamento, né, se julgando por aquele comportamento, e isso acontece com uma certa frequência. Né? Como se fosse um ciclo. As pessoas, normalmente, que têm a compulsão, elas atingem o excesso de peso. Elas engordam, porque aquilo é uma frequência muito alta, né? A gula, ela é cometida no dia a dia da maioria das pessoas. Né? Você está ali num restaurante e aí você vê uma quantidade de alimentos gostosos ali à disposição e você acaba exagerando na quantidade, né? A gente sabe que Faz aquele pratão, aí na hora de pagar leva aquele susto. As pessoas que são longevas, né? Elas têm um conhecimento de que elas devem comer até estar 80% satisfeitas. Então, é um conhecimento que nós precisamos praticar aí dentro da nossa rotina também. Você deve comer até seu estômago estar quase cheio, mas não estar 120%, né, 150% satisfeito, porque isso realmente foi um exagero que você acabou cometendo. Olha, as mulheres parece que conseguem perceber isso com maior assim, facilidade antes de sentir a culpa, né? Mas não é assim... Não é raro nós exagerarmos, porque a gente está vivendo numa época em que você é estimulado a saciar a sua fome, a sua sede, custe o que custar. As suas vontades. As suas vontades, a comer só a mistura, em vez de comer a base, né, salada, arroz e feijão. A gente está numa cultura que promove isso o tempo inteiro, doutora. Sim, isso é proposital, né, para que as pessoas consumam mais, para que elas gastem mais. Então, antigamente você tinha ali uma família enorme, né, de pessoas e uma mistura. Então, cada um comia um pedacinho, né, e era isso. Não tinha um excesso como nós temos hoje de oportunidades. Que você vai num restaurante ou você vai no supermercado e você tem ali uma variedade de alimentos infinita. É um modelo mental que nós precisamos resgatar, né, que apesar de estar muito disponível o alimento, nem tudo é para você comer naquele momento. A gente precisa desenvolver assim, essa consciência de responsabilidade sobre aquilo que a gente está escolhendo, que vai impactar no nosso todo, não é só nas doenças, no nosso todo. E falando em todo, a gente também está vivendo numa época em que as doenças e os transtornos de ansiedade também influenciam nesse processo aqui de se alimentar. É direto, doutora. Sim, as pessoas estão comendo as suas emoções. E por isso, na hora de fazer uma leitura do dia, né, as pessoas que têm esse hábito de anotar o que comem, elas podem perceber, poxa, eu acabei exagerando aqui na hora do almoço ou na hora do lanche da tarde, porque eu estava com um monte de emoções acumuladas, né? Aconteceu que meu dia não foi fácil, eu tive dificuldades na minha rotina, não consegui lidar bem com meu filho, e aí essa ansiedade, ela vai sendo assim, revelada através da refeição. Então, é algo que realmente estamos vivendo em tempos que geram esse movimento dentro de nós. Outra coisa que a gente também percebe hoje, e o estudo acho que favoreceu, né, a percepção dos hormônios, a atuação deles no nosso corpo. Existem hormônios que são específicos para a saciedade, você citou um aqui, mas eu posso me lembrar de outros que, de repente, fazem o efeito contrário. Uns dão a sensação de saciedade, outros aumentam a sensação de fome, não é? Sim, tem a grelina, né, que é um hormônio que está ligado aí à nossa fome.
Então, ele aumenta, principalmente nos horários que nós estamos acostumados a comer. E nós temos a leptina, que é o hormônio ligado à saciedade. Então, se esses hormônios, você está regendo eles bem, eles vão te ajudar a saber o quanto você vai comer naquela refeição. Mas se você está desatento ou se você está com esses hormônios bagunçados, por exemplo, se você está com sede, a leptina, que é esse hormônio, aliás, a grelina, que é o hormônio da fome, vai aumentar. Então, você vai ter assim, um distúrbio, porque você não sabe se você está com fome ou se você está com sede. Olha só. E agora, se você está com isso regulado, com certeza o seu hormônio vai te ajudar a balancear o quanto comer. E aí, gente, quando eu falei sobre o todo ser impactado, é porque a gente não produz esses hormônios só durante o dia, a gente tem que ter uma boa noite de sono também. Perfeito, os estudos falam que as pessoas que têm uma noite de sono que não foi reparadora vão comer mais no outro dia e alimentos de má qualidade. Então, porque deve aumentar a grelina, sim, diminuir a leptina? Ela bagunça esses hormônios todos. Ou seja, um sono, uma noite de sono mal dormida pode... E a gente sente isso. Quem nunca? Dormiu pouco na noite passada, ou vem passando por um período aí e se sente mais faminto no dia seguinte. Sim, e a ansiedade também aumenta, né? Vamos dar uma olhada nos principais gatilhos emocionais que levam à compulsão alimentar. A gente tem aqui uma roleta, a nossa produtora preparou, e a gente já começa com a ansiedade, doutora Liliane, porque a ansiedade, eu acho que todo mundo aqui, algumas pessoas relatam que perdem o apetite. Não, quando eu estou ansiosa eu perco, mas a maioria esmagadora diz que fica mais voraz. Sim, e aí nós temos assim uma relação íntima com os carboidratos, né? A ansiedade parece que chama os doces, chama o chocolate, os pães, porque são alimentos que vão trazer um pouco dessa serotonina, né? Que vai trazer um pouco Dá um prazer. Dá prazer, né? E aí vai acabar bagunçando mesmo os nossos hormônios. Vamos seguir para o próximo item? Ó. A alegria. A gente celebra muito com comida. Sim, as festas. Casamento, formatura. E aí, normalmente são comidas diferentes, né? Mais apetitosas, mais saborosas, calóricas. E aí você pensa assim, né? Eu estou celebrando. Quem agora vai fazer uma limitação nessa comida? Não, eu vou comer, né? A vida é para se viver. Só que mesmo nesses momentos, nós precisamos do tal domínio próprio, porque senão a consequência virá, né? No outro dia, provavelmente, você vai sentir ainda o corpo empachado, o sono não vai ser reparador, porque muitas dessas festividades acontecem no finalzinho da tarde e aí no início da noite. Então, realmente não é o melhor horário ali para consumir uma grande quantidade calórica. Olha, é verdade, gente. O que ela trouxe aqui é muito verdade. E a gente precisa... Por isso é importante você acompanhar o Vida e Saúde aqui, porque a gente ensina diariamente sobre vários fatores. É o conhecimento, o autoconhecimento também. Sobre aquilo que funciona melhor para você, aquilo que não funciona tão bem para você, mesmo dentro do que é saudável. Para que quando a gente chegue nesses momentos aqui, a gente tenha discernimento. Perfeito. Não é fácil, doutora. Não é fácil quando a gente não tem o conhecimento, a escolha ela vai ficar aberta totalmente. Quando nós trabalhamos com comportamento alimentar, nós ensinamos, né, que a pessoa ela deve fazer uma cena na mente dela de como vai ser um determinado evento. Por exemplo, ela vai a um casamento. Ou vou fazer isso com vocês aí. Você imagine que você tem uma festividade importante e que você sabe que aquele alimento vai ter uma quantidade de alimentos calóricos e nada tudo saudáveis, aquelas festinhas com salgados, com doces, com refrigerantes. E você imagina, antes de ir, como vai ser aquele evento e o que vai ter lá. A partir do momento que alguém te oferecer um salgado frito ou te oferecer o doce, qual vai ser a sua reação? Então, você já mentaliza qual vai ser a sua resposta perante aquele alimento. Você vai aceitar? Você vai aceitar o quanto você vai aceitar? Até quantos salgados você comeria numa festa? E você já planeja esse comportamento antes. Porque na hora que chegar para você um copo de refrigerante, você vai estar pronto para falar, não, obrigada. Porque você realmente mentalizou e conseguiu
colocar aquilo dentro da sua realidade antes de acontecer. Nossa, isso é muito verdade. Tem estudiosos que dizem que a gente pode fazer isso com relação também a momentos de emergência, né? O que você faria para socorrer se seu filho ficasse preso dentro de um carro? Então, pensar nisso, porque quando acontecer, a gente tem uma ação rápida e também já conhecida aqui do nosso cérebro. Olha outro problema. Pode falar, doutora. Porque é fácil você se descontrolar, né, dentro de uma festividade. É muito fácil, porque todas as pessoas estão ali comendo muito. Vamos seguir para o próximo? A próxima opção que pode te levar à gula, gente, o medo. Muito pertinho ali da ansiedade, às vezes a gente está com medo de alguma coisa acontecer e acaba descontando na comida. Sim, as emoções, elas precisam ser trabalhadas na nossa mente. Se nós não temos consciência plena do que estamos sentindo, a tendência é que isso extravase de alguma forma para a alimentação. Assim como a tristeza também é uma das emoções que está ligada à gula. Sim, e aí a gente pode citar, né, não só os alimentos açucarados e carboidratos, mas também as gorduras e os alimentos industrializados, né? É muito comum aquela cena onde a pessoa está triste, pega um pote de sorvete, até uma frase comum, pega o seu pote de sorvete e começa a comer chorando as mágoas. Mas será que é ali mesmo que a gente precisaria derramar as nossas lágrimas? Será que realmente é o melhor refúgio? Fica a reflexão aqui pra gente. E esse ponto aqui, doutora Liliane, que eu acho que também faz a gente comer sem pensar, comer na pressa, o que tiver pela frente, o que der tempo, e às vezes não dá tempo, então você recorre àquelas coisas bem rápidas que dão energia rápido, é o estresse. E isso está na rotina de muitas pessoas, principalmente as pessoas que vivem aí nas cidades grandes, que têm essa rotina tendenciada ao estresse. Se nós não tomarmos consciência de que o nosso corpo, a fisiologia não mudou, por nós estarmos dentro de um ambiente mais estressante, nós vamos acabar entrando nesse movimento do estresse e ele vai nos levar, a nossa saúde, a nossa juventude, vai levar tudo de nós, e inclusive vai modificar aí os nossos hábitos alimentares, por não nos deixar ter consciência de como comer, né, com calma e tranquilidade. Nessa questão aqui, doutora, eu acho que a gente também tem um efeito reverso, ou reverso não, uma retroalimentação. Porque isso nos leva a comer de maneira errada, mas também altera a nossa recepção da comida e nos faz desejar a comida errada também. Sim. Então, ao mesmo tempo que nos leva, faz a gente pedir esse tipo de comida porque nós estamos hiperestimulados o tempo inteiro. E aí a gente tem as consequências dessa hiperestimulação, porque esses alimentos, eles são ricos em efeitos que mexem com a nossa dopamina, que são os estímulos do prazer. Então, essa pessoa acaba comendo em grande quantidade porque é muito fácil você descompensar quando aquele alimento vai te dando uma sensação muito, muito estimulante. Eufórica, de alegria, de prazer. A gente precisa fazer um intervalo agora. Vou dar o Instagram dela aqui para você dar uma olhada no conteúdo precioso que a doutora Liliane posta ali no @nutri.adventista. E na volta a gente continua falando um pouquinho mais sobre gula e compulsão, mas aí a gente vai entender como a gente pode lidar com o problema. Porque a gente precisa de solução, a gente precisa de luz aqui, e você vai ter essa conversa logo em seguida. Ainda vai ter mais um episódio do Desafiando a Máquina por aqui. Vamos tratar do crudivorismo e a receita é um delicioso bolo de cenoura sem glúten. Vida e Saúde volta já já.